Em certos momentos da vida, parece que tudo ao nosso redor se cala. As vozes que antes nos confortavam somem. Os passos que caminhavam ao nosso lado já não estão mais ali. E o barulho da rotina é substituído por um silêncio quase incômodo. Esse silêncio não é apenas o som da ausência de outros. É o eco da nossa alma tentando entender por que, de repente, parece que até o céu está distante. E é exatamente nesse cenário que muitos se perguntam: será que Deus me deixou? Sozinho? O coração humano não foi criado para o isolamento. Desde os primeiros capítulos da história sagrada, já se vê que o Criador fez o homem e logo depois a mulher, para que a companhia fosse uma dádiva. Então por que às vezes sentimos como se estivéssemos atravessando um deserto completamente vazios de companhia, apoio ou direção? A resposta pode parecer desconfortável à primeira vista, mas ela carrega um propósito profundo. Existem fases em que Deus nos esconde para nos revelar algo que não conseguiríamos enxergar cercados de barulho e distrações. Imagine a história de um jovem que, desde muito cedo, era rodeado de sonhos grandiosos. Ele falava sobre visões, sobre um futuro onde estaria em posições elevadas. Só que, ao invés de seguir um caminho direto para o sucesso, ele é traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado e jogado em uma prisão. Anos de solidão, esquecimento e aparente abandono. Esse jovem não era qualquer um, era José. E sua jornada nos mostra algo poderoso. O tempo de solidão não foi punição, foi preparação. Quando Deus permite que fiquemos sozinhos, Ele não está nos rejeitando. Pelo contrário, Ele está nos separando para que possamos ouvir melhor sua voz. É nesse tempo em que os aplausos cessam e as mensagens param de chegar, que o céu começa a falar mais alto. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo, agora. Talvez você tenha sido afastado de amizades, removido de lugares, colocado em situações onde o único ombro disponível é o dele. Se isso está acontecendo, não é um acidente. É uma convocação divina. Deus não precisa do palco para transformar a sua vida. Na verdade, Ele prefere os bastidores. Enquanto todos acham que nada está acontecendo, Ele está trabalhando dentro de você, reformando o seu caráter, fortalecendo sua fé, ensinando a depender totalmente dele. E quando o momento certo chega, aquilo que parecia um silêncio de abandono se revela como o ambiente secreto onde sua força nasceu. Existem coisas que só florescem na solidão. Há revelações que só vêm quando o barulho se cala. E há feridas que só curam quando você está longe o suficiente de todos para permitir que Deus coloque suas mãos sobre elas. Por isso, não desespere-se se você está vivendo dias de isolamento. Não se apresse para sair desse vale. Ele tem um começo, meio e fim. E quando você sair dele, sairá irreconhecível. Em vez de perguntar, por que estou sozinho? Talvez, o melhor seria perguntar, o que Deus está tentando me mostrar aqui? Porque sim, há algo escondido nesse silêncio. E você só vai descobrir se não fugir dele. Quando tudo parece desabar e o mundo nos vira as costas, é comum achar que fomos esquecidos. As noites ficam mais longas, os dias mais pesados, e a alma começa a se questionar se ainda há propósito em continuar. Mas há algo que poucos percebem nesses momentos de silêncio. Deus não nos abandona. Ele nos afasta. E esse afastamento não é um castigo, é uma reconstrução. Pense em uma árvore frondosa. Ela cresce, floresce, dá frutos. Mas, em algum momento, ela precisa ser podada. Tirar galhos saudáveis, cortar folhas que parecem boas. A árvore não entende. Se pudesse, talvez chorasse. Há momentos em que, sem explicação lógica, tudo ao nosso redor parece se desfazer. As pessoas se afastam, os planos perdem o sentido, e até mesmo os lugares que antes traziam conforto agora nos causam estranheza. E aí, no silêncio de uma casa cheia de memórias ou no barulho de uma cidade onde ninguém nota sua presença, nasce uma pergunta amarga. Por que tudo está se esvaziando ao meu redor? Mas e se o que você está chamando de perda for na verdade um cuidado disfarçado? E se o que você chama de solidão for um chamado divino para um encontro profundo com você mesmo e com Deus? Não é raro que o céu feche portas, corte vínculos e crie espaços de silêncio quando precisa tratar nossa essência. Quando estamos cercados de tudo e de todos,
Muitas vezes, nos afastamos dele sem perceber. Nossa atenção se dilui, nossos valores se embaralham, e as vozes ao redor abafam o sussurro de Deus dentro do nosso coração. Então ele age, não como um juiz severo, mas como um pai zeloso, e nos coloca à parte, nos separa, não para punir, mas para curar. Se você sente que tudo está sumindo, talvez seja porque Deus está limpando o terreno da sua alma para plantar algo novo. Pode ser que amizades tenham se rompido, que oportunidades tenham desaparecido, que até a sua própria imagem tenha se esvaziado. Tudo isso pode estar sendo reconfigurado por Ele. A ausência, nesses casos, é fértil, porque Deus não age no excesso. Ele transforma no vazio. Sabe aquele momento em que tudo o que resta é você com seus pensamentos, suas lágrimas e seus medos? Esse é o espaço onde Ele fala mais claramente. É nesse deserto que a identidade é revelada. Não é coincidência que os grandes personagens da fé passaram pelo silêncio antes da missão. Foi assim com João, com Elias, com Davi, e até com o próprio Jesus, que passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. O deserto não é o fim, é o começo real. E agora, nesse exato momento, talvez você esteja nesse mesmo cenário, sentindo que está sendo esquecido. Mas o que está acontecendo é o contrário. Você está sendo lembrado. Deus está te separando da multidão, porque tem algo que só pode ser entregue no particular, longe dos olhos do mundo. Ele não quer apenas mudar o que está à sua volta. Ele quer te renovar por dentro. Não ignore esse chamado disfarçado de vazio. Não corra para preencher o silêncio com distrações passageiras. Permita-se escutar. Permita-se ser moldado. Você não está sozinho. Você está sendo tratado. Se essa mensagem está encontrando eco aí dentro de você, compartilha com a gente nos comentários o que está vivendo. Que tipo de silêncio você tem enfrentado? Suas palavras podem tocar outras vidas também. E se isso está falando com seu coração, então esse é o momento certo para você se juntar à nossa comunidade. Se inscreva no canal agora, mas não por impulso. Faça isso se você sentiu que aqui é um lugar onde sua alma encontra respostas que o mundo não oferece. Aqui, você é bem-vindo do jeito que está, com suas dúvidas, lutas e esperanças. Sua presença aqui faz diferença. Vamos juntos? Há uma verdade silenciosa que poucos têm coragem de aceitar. O preparo mais profundo de Deus acontece longe, dos olhos do público. E talvez seja exatamente por isso que muitos rejeitam a solidão. Ela nos força a confrontar quem realmente somos, sem os filtros sociais, sem os títulos, sem os elogios ou críticas. Na solidão, não existe performance, só resta a verdade. E é justamente nessa nudez da alma que Deus escolhe nos preparar. Você já reparou como as fases mais decisivas da Bíblia acontecem em momentos de isolamento? Moisés passou anos cuidando de rebanhos no deserto, antes de retornar ao Egito com a missão de libertar um povo inteiro. Ana chorou em silêncio diante de Deus, sem ninguém entender sua dor, até que o céu ouviu sua oração. Davi não foi ungido rei quando estava no palácio, mas quando ainda era apenas um rapaz esquecido no campo, longe dos olhos até mesmo da própria família. O padrão é claro. Quando Deus quer te levantar, Ele te esconde. Não por crueldade, mas por estratégia. Porque quando você está cercado de aplausos, é difícil discernir o que é vaidade e o que é chamado. É fácil se perder no elogio e esquecer da essência. Mas no silêncio, tudo fica claro. A verdade vem à tona. E é nesse campo de clareza que Deus forja caráter. Muita gente quer viver os resultados de uma fé madura, sem passar pela estação da solitude. Querem os frutos da árvore sem se permitir ser plantados no solo escuro da introspecção. Mas não existe evangelho que amadureça no barulho. Os grandes encontros com Deus sempre aconteceram onde ninguém mais estava. Na madrugada, no deserto, na prisão, na caverna, no monte. Porque Deus tem uma preferência clara. Ele fala onde há espaço para escutar, e talvez você esteja se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo agora? Por que justo eu? A resposta pode não estar em algo que você fez, mas em algo que Deus vai fazer. Pode ser que você esteja sendo preparado para algo tão maior do que imagina, que seria impossível encarar sem antes passar por esse tempo de lapidação. O isolamento é, muitas vezes, o campo onde nascem os ungidos, porque quem passa pela solidão com fé sai dela com autoridade.
Há um tipo de maturidade que não se ensina em livros nem se absorve com conselhos, só se adquire vivendo. É a maturidade que vem das lágrimas escondidas, dos porquês não respondidos, das orações que parecem bater no teto, mas que, na verdade, estão ecoando direto no coração de Deus. Talvez você esteja justamente nesse ponto, sem saber para onde ir, sem ter quem entenderia suas dores, se você resolvesse compartilhá-las. Mas existe um segredo. Deus entende. E Ele não está te deixando de lado, está te levando para dentro dele, para dentro da sua vontade, para dentro do que você nasceu para viver. Não subestime o poder dessa fase. O que parece ser um tempo de espera, pode ser o tempo mais produtivo da sua vida aos olhos de Deus. Há portas que só se abrem para quem aprendeu a caminhar no escuro com fé. E talvez o silêncio de hoje seja o anúncio do que está para nascer amanhã. Às vezes, não entendemos por que certas pessoas simplesmente desaparecem da nossa vida. Elas estavam ali ontem, faziam parte da nossa rotina, nos conheciam, sabiam do nosso coração e, de repente, somem. Sem brigas, sem motivos aparentes, apenas uma distância que cresce dia após dia até se transformar em ausência total. Isso dói. Dói porque o ser humano é feito de vínculos, e quando um laço se desfaz, é como se uma parte da gente fosse arrancada também. Mas e se essa dor estiver apontando para um propósito maior? Existem conexões que foram importantes em determinado momento, mas que não podem seguir para o novo ciclo que Deus está preparando para você. Pessoas que caminharam com você por um trecho da estrada, mas que não têm estrutura para continuar até onde Deus quer te levar. E mesmo que você insista em segurá-las, o próprio tempo trata de afastá-las. É doloroso, sim, mas é necessário. Deus não trabalha apenas com acréscimos. Ele também é um mestre das subtrações. Ele remove, corta, separa. E faz isso não porque deseja ver você sozinho, mas porque quer ver você livre do que impede seu crescimento. Algumas companhias mantêm nossa fé amarrada, nossas emoções confusas, nosso foco dividido. E quando Deus percebe que você está pronto para avançar, Ele permite que certos laços se rompam. Não porque essas pessoas sejam más, mas porque o ciclo delas na sua vida terminou. A grande dificuldade é que, ao perder alguém, sentimos como se estivéssemos sendo punidos. O que eu fiz de errado? Pensamos. E talvez a resposta não esteja em erro nenhum. Talvez você tenha feito tudo certo, e é exatamente por isso que Deus está te preparando para algo novo, que exige espaço, silêncio e foco. E isso inclui deixar ir quem já não cabe mais. Lembra de Abraão? Deus pediu que ele saísse da terra dele, deixasse sua parentela e fosse para um lugar que nem sequer conhecia ainda. Ele teve que se despedir do conhecido para abraçar o desconhecido. Foi uma caminhada de fé, sim, mas também de solitude. E no caminho, até Ló, seu sobrinho que o acompanhava, teve que se separar dele. Só depois dessa separação foi que Deus mostrou a Abraão a promessa completa. Isso nos mostra que há visões que só chegam quando certos vínculos se rompem. E talvez o que você está vivendo agora seja exatamente isso. Um tempo em que Deus está silenciando as vozes externas para amplificar sua voz dentro de você. Pode parecer que tudo está desmoronando, mas na verdade está sendo reorganizado. E esse silêncio que você sente pode ser, na verdade, o som do céu trabalhando em segredo. Acredite, Deus não tira sem propósito. Ele não remove sem direção. Tudo o que ele faz é alinhado ao plano que ele mesmo escreveu para a sua vida. Então, em vez de lamentar o que foi embora, comece a preparar o coração para o que está chegando. Porque quando o céu começa a limpar o terreno, é sinal de que a construção vai começar. Chega uma hora na caminhada em que tudo ao nosso redor grita, mas Deus silencia. As vozes das dúvidas, dos medos, das expectativas frustradas, das comparações com os outros, todas falam alto. E Deus cala. E é aí que muitos desistem. Confundem esse silêncio com abandono. Acham que o céu virou o rosto e que o divino já não se importa mais. Mas essa é uma das maiores armadilhas da fé. Acreditar que Deus só está presente quando fala. Deus também se comunica no silêncio. É no aparente vazio que ele nos ensina a ouvir com mais profundidade. Ele está ali quando o celular não toca, quando as mensagens não chegam, quando o plano falha, quando ninguém pergunta como você está. Ele está ali, quieto, mas presente.
Assim como um pai que observa o filho andar pela primeira vez sem segurar na mão, torcendo por ele, acreditando que pode, mas permitindo que ele descubra a própria força. O silêncio de Deus não é desatenção, é confiança. Ele sabe que há coisas que você precisa descobrir por si, força que você não sabia que tinha, fé que parecia pequena mas que cresce quando é colocada à prova, maturidade que só nasce quando não há mais quem acredite por você. É ali, no eco do silêncio, que você aprende a confiar não nas respostas, mas no relacionamento. Na Bíblia, há momentos em que Deus ficou em silêncio por décadas. O povo de Israel passou séculos esperando a chegada do Messias. Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo até que a promessa se cumprisse. Jó enfrentou o silêncio no meio da dor mais aguda da sua vida. Mas em todos esses casos, o silêncio não era ausência. Era preparo. Você já pensou que talvez o que Deus quer te dar ainda está em fase de maturação? Que Ele não está dizendo não, mas ainda não? Às vezes, o que você pediu é tão grande que requer estrutura interior para que você consiga sustentar quando chegar. E enquanto a bênção não vem, Deus trabalha em você. Porque mais importante do que o que você recebe é quem você se torna nesse processo. É difícil? Sem dúvida. Ninguém gosta de esperar. Ninguém se sente confortável, sem ter certeza. Mas é nesse desconforto que nasce uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que não se alimenta apenas de milagres visíveis, mas de convicção inabalável. E se hoje você está vivendo esse silêncio, não se apresse em preenchê-lo com vozes estranhas. Não tente acelerar o que só o tempo de Deus pode amadurecer. Ao invés disso, pare, respire, ore mesmo sem resposta, agradeça mesmo sem novidade, confie mesmo sem garantias. Esse silêncio carrega uma promessa. E você está mais perto do que imagina de entender o que Ele tem preparado. Existem caminhos que, por mais que desejemos companhia, só podem ser trilhados em silêncio e com os próprios pés. São jornadas internas, onde o barulho externo precisa cessar para que a alma finalmente escute aquilo que o espírito já sabe. E não importa quantas pessoas te amem, quantos estejam ao seu redor, certas travessias são exclusivamente suas. Ninguém pode sentir o que você sente. Ninguém pode carregar o que só você precisa aprender a suportar. A solidão, nesses momentos, não é uma prisão. Ela se torna um portal, um espaço de transformação, um vale entre o que você era e quem está se tornando. E como todo processo de transição é incômodo, é desconcertante, porque tudo o que era conhecido já não faz mais sentido, mas o novo ainda não chegou. É como estar entre duas estações. O inverno já acabou, mas a primavera ainda não floresceu. E é exatamente aí que muitos desistem. Porque esperam encontrar conforto onde Deus está ensinando resistência. Querem respostas onde Ele está formando fé. E procuram atalhos onde o que Ele deseja é profundidade. Só que a travessia precisa ser completa. Se você parar no meio, não verá a paisagem do outro lado. Se voltar, terá perdido a oportunidade de viver aquilo que só esse caminho poderia revelar. Muitos heróis da fé só se tornaram quem foram porque aceitaram essa travessia. José, por exemplo, passou de filho querido a prisioneiro esquecido antes de se tornar governador. E o que parecia abandono era promoção disfarçada. Cada passo na escuridão era, na verdade, uma aproximação da promessa. Mas se ele tivesse desistido no calabouço, jamais teria alcançado o trono. O mesmo acontece conosco. Deus conhece o outro lado da montanha. Ele sabe o que está preparando. E se Ele está permitindo esse caminho estreito, essa ausência de respostas imediatas, esse isolamento inesperado, é porque Ele viu o que vem depois. E confia que você pode atravessar. Por isso, não despreze esse momento. Não tente pular etapas. Cada lágrima que você chora em segredo está regando algo profundo dentro de você. Algo que ninguém pode ver, mas que, no tempo certo, todos perceberão. Você está sendo moldado, está sendo fortalecido, está sendo afinado para uma melodia que só será tocada quando o momento certo chegar. E quando esse dia chegar, tudo fará sentido. As noites em claro, as orações feitas sem palavras, o silêncio que parecia cruel, mas que na verdade era um abraço. Você não está sozinho, está em travessia. E do outro lado, existe algo preparado que tem seu nome escrito. No final de tudo, quando a poeira das emoções baixa e o coração encontra um pouco de calma, percebemos que o tempo de solidão não foi castigo, foi voo. Sim,
Voo. Porque enquanto a maioria rasteja tentando entender por que foi deixada para trás, os que se aquietam com fé começam a perceber que foram chamados para um lugar mais alto. Deus nunca te afasta de algo sem a intenção de te aproximar dele. Nunca silencia por acaso. Nunca isola sem propósito. Ele te deixa só para que você perceba que, sem todas as distrações, é possível voar. É no deserto que aprendemos a andar sem depender da aprovação dos outros. É na caverna que desenvolvemos a capacidade de ouvir o que ninguém ouve. É na ausência que descobrimos a verdadeira presença. E é aí que, enfim, entendemos. Deus não quer que você apenas sobreviva ao tempo da solidão. Ele quer que você floresça nele, porque depois da tempestade vem o céu limpo. Depois da dor, o consolo. Depois da ausência, a presença que nunca mais te deixará ser o mesmo. O que Deus começa na solidão, Ele completa na missão. E se você chegou até aqui, é porque Ele já está te levando para essa nova fase. Mas agora, quero te fazer um pedido, não daqueles automáticos e frios. É algo que vem do coração. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se viu nessas palavras, se sentiu o coração apertado, tocado, ou até mesmo entendido, então considere se inscrever no canal. Aqui, você não é só um número. É alguém que caminha junto nessa fé que muitas vezes se constrói no escuro. E mais, conte nos comentários como tem sido a sua travessia. Você já viveu uma solidão dessas que parecem não ter fim? O que Deus falou com você nesse tempo? Compartilhe sua história. Ela pode ser exatamente a resposta que outro coração está esperando. Aqui, formamos uma comunidade que não tem medo de mergulhar fundo, que prefere a verdade à aparência, que valoriza o silêncio que cura mais do que o barulho que distrai. Se esse vídeo te edificou, te abraçou de alguma forma, compartilhe com quem precisa. Talvez alguém agora esteja chorando escondido, achando que Deus o esqueceu. E essas palavras podem ser o lembrete de que Ele nunca saiu do lado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Deus que te vê no secreto continue sendo sua força. Quando tudo parecer desabar, você não está só, está sendo preparado.